querido ouvinte, como dizia o velho José Geraldo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos ouvindo na madrugada. E este é o terceiro programa que a gente está aqui com Manuel de Moraes, estudando a ascensão dos evangélicos no Brasil e a relação dele com a direita. E no programa passado, Emanuel, a gente estava discutindo muito a questão do jovem, né? Como é que os evangélicos conseguiram atrair os jovens? E eu queria saber agora das mulheres, porque a maioria dos evangélicos também são mulheres. E como é que foi que os evangélicos conseguiram atrair as mulheres para as igrejas? Então, dentro da literatura, do comportamento político, principalmente, não existem muitos estudos acerca da mulher evangélica em relação à política. E, curiosamente, no grupo Opinião Pública, na qual faço parte, uma das abordagens que a gente faz é observar a relação da mulher sobre a comunidade ali do evangélica e tal, ela como base não só de influência espiritual, mas de influência da construção do convívio evangélico, né? E é um grupo muito importante de se observar porque, como você havia dito, elas são a maioria no evangélico. Elas são cerca de 55% dos evangélicos no Brasil. E a maioria são de mulheres jovens. E é importante observar porque elas são a maioria, mas só que em relação a protagonismo dentro do meio evangélico, elas não estão nos principais lugares de protagonismo. Elas não são as presidentas, elas não são as pastoras, em relação à maioria, que eu digo. Uhum. Então, repetem mais o que é na sociedade do Brasil, né? Que a mulher não tem o protagonismo. Isso, há um recorte aí no Brasil de que há maior presença, mas não há protagonismo nos espaços de decisão. Mas é uma presença muito forte, e é algo bacana de se observar. Tem uma pesquisadora chamada Patrícia Birman, que ela vai observar a relação da mulher evangélica, sobretudo a relação espiritual dela no meio evangélico. Uhum. Então, ela vai dizer que é como se fosse o elo entre o mundo espiritual e o mundo real, vamos dizer assim, né? Uhum. E no meio evangélico existem posições de prestígio muito grande, que são as mulheres ali, que são as mulheres da revelação, as ditas irmãs do coque, que elas têm um papel central da comunidade de ser um grande apoio emocional, além de ser uma referência espiritual. E isso é algo muito forte na construção de laços e pertencimento dentro da comunidade. Então, são papéis basilares que essas mulheres apresentam aí no meio, né? Muito legal, muito legal. E também, já que a gente falou das mulheres, eu queria que você falasse também na questão de raça, né, e a questão da sexualidade. Vamos primeiro pela raça. Como é que são os negros são a maioria, e essa relação lá dentro dos evangélicos? Antes de puxar para a raça, eu lembrei de um negócio da questão das mulheres, que tem o ISER, um Instituto de Estudo da Religião, que é referência em questão de religião no Brasil, onde eles têm um artigo muito interessante, feito pela Jaqueline e pela Lívia, que elas vão estudar a questão da mulheres, cotidiano e política. E uma coisa importante que elas observaram nessas entrevistas, na análise dos dados, é que o público feminino, no geral, ele é um público que em tomada de decisão, ele é mais, vamos dizer assim, racional do que o masculino. Então, como o voto masculino, ele tende a ser mais polarizado. O voto feminino, ele tende a ser mais racional. Então, ou seja, naquilo que eu havia dito, que o público evangélico, ele tende a votar mais no voto psicossociológico, o voto feminino, ele vai pensar também em relação econômica. Ela vai pensar também em relação à educação, ela vai pensar
uma construção de mundo sobre os seus filhos que passa sobre a segurança alimentar, a uma boa educação, a um bairro mais seguro, vai pensar sobre essas demais coisas que fogem um pouco da polarização. E no meio evangélico ele também é assim. Então, o que a gente talvez observa que grande parte do voto ele também há essa confluência com as lideranças e tal, elas olharam que algumas mulheres diziam que elas estão lá assim para ouvir a palavra, mas só que às vezes quando entram em discussões políticas elas gostam de pensar a partir das mesmas. Mesmo às vezes eu não entendendo política, que uma delas disseram, né? Que é um artigo bem interessante de ler, caso alguém tenha interesse aí em aprofundar a discussão. E em relação aos evangélicos, em relação à negritude Antes de você entrar na negritude, essa questão que você falou das mulheres aí me trouxe uma outra pergunta, que é o seguinte: a adesão dos evangélicos à direita não é 100%, né? Apesar que você falou que ela é maior do que a católica, né? A adesão à direita, mas que também tem evangélicos que não têm essa polarização definitiva, absoluta com a direita, mas eles questionam também, né? Não é 100% dos evangélicos que aderem à direita, não. Não, exatamente. Então, a gente tende, às vezes, de modo até natural, né, de generalizar. Tipo, evangélico, crente, bolsonarista, direita? Não. Mas só que há uma coesão maior para o voto à direita. Então, por exemplo, um dado muito interessante de se observar é que 70%, aproximadamente, dos evangélicos no segundo turno de 2018 votaram no Bolsonaro. Certo. E 70% também, no segundo turno de 22, votaram no Bolsonaro. Então, há essa coesão no voto, sim, dos evangélicos, mas eles não são... Há 30% que não votou. 30% que não vota. Então, não é um grupo homogêneo. Tá, beleza. Tudo bem, voltamos então à questão da negritude no movimento evangélico. É muito interessante observar a negritude no movimento evangélico, porque, como você observa que são maioria no grupo crescente, você tende a pensar, generalizar às vezes, o negro brasileiro apenas com as religiões de matriz africana. Mas só que eles são maioria no meio evangélico. Então, como você pensa a dinâmica do ser negro no meio evangélico também, né? Ser negro, ser mulher, igual a gente abordou aqui. Nas ciências sociais, a gente chama de marcadores sociais da diferença, gênero, sexualidade, raça. E no meio evangélico, como muitas vezes apontou a professora de sociologia lá da UFMG, Nina Rosa, que esses marcadores sociais de diferença no meio evangélico ele é inibido. Então, há uma grande maioria de negros, igual a uma grande maioria de pessoas socioeconomicamente pobres, mas não há um reforço de discurso em relação à negritude. Então, esses marcadores sociais de diferença eles são inibidos. É como se, com muitas aspas, não houvesse essa diferenciação lá no dentro. Convívio. Isso. Então, não haverá uma pregação específica relacionada à negritude. Mas a maioria são de pessoas negras. E pessoas negras elas são mais abarcadas nesse meio porque elas são as pessoas mais presentes onde há uma maior capilaridade, um maior crescimento do meio evangélico, que é o meio urbano periférico. Né? Então, a relação se dá a partir disso. Mas pensar a negritude no Brasil é também pensar a sua aproximação com o meio evangélico para você pensar uma aproximação em relação a discurso. Porque muitas pessoas acabam olhando esse estereótipo de, às vezes, ter a ideia de o cristianismo é a religião do opressor, é a religião do status quo. Então, você aí que é negro, você está indo contra as suas raízes, que na realidade deveria ser talvez uma aproximação com as religiões de matriz africana, mas só que isso
acaba sendo, de certo modo, uma violência simbólica. É como se a pessoa não tivesse a própria autonomia acerca da sua vida, né? E você acaba ferindo aquilo que ela acredita, aquilo que ela carrega em relação à sua crença, em relação àquilo que ela vai pensar, a sua vida social, política, sua dinâmica no tecido social. E uma aproximação que se deve fazer com esse grupo é você entender aquilo que vai conglomerar as suas crenças, né? Então, você pensar o negro brasileiro é também pensar o fenômeno evangélico e conversar com ele a partir disso. Então, às vezes, você vai fazer uma aproximação, sei lá, o campo progressista vai fazer uma aproximação que vai soar como algo violento, né? Você vai pensar o negro a partir da sua própria ótica, sendo que você tem que pensar a pessoa num debate, numa confluência. Então, pensar a partir do como ela baseia o seu pensamento, né? Então, certas aproximações, elas tendem a ser conflitantes porque não há uma sensibilidade de olhar como o outro baseia, como o outro se pauta, né? E eu acredito que a questão do negro e a questão da mulher, a questão do pobre também evangélico, que às vezes vai pautar o seu pensamento social e político a partir dessa questão dos valores, ele não pode ser negligenciado, porque senão vai haver esse afastamento. Uhum. E a questão da sexualidade? Como é que é a questão dos homossexuais, dos transexuais dentro do movimento evangélico? A questão da sexualidade no evangélico, ela já foi um tabu. Uhum. E, de certo modo, continua sendo tabu e, na verdade, é uma questão até de preconceito. Mas, às vezes, não é lido como um preconceito, é lido como uma divergência de pensamento. Mas, na verdade, acaba sendo preconceito porque é uma divergência de pensamento que vai excluir, vai inibir o modo como a pessoa é, né? Então, a própria professora Nina Rosas, que eu disse, ela soltou um artigo, uma nota, no ISER, nesse instituto do Rio de Janeiro que eu disse, que ela vai falar sobre vamos dizer assim, os inimigos do meio evangélico. Então, a ideia persecutória do meio evangélico. Então, perseguitória, de perseguir? De perseguir mesmo. Tá. Então, quais são os vilões que perseguem o evangélico na sua perspectiva, né? E a questão... Antes havia uma certa rivalidade entre evangélico e católico. Então, com muitas aspas, né? O inimigo era aquele que cultuava outros deuses a não ser Jesus. Depois parou essa rivalidade entre católico e evangélico um pouco e passou a ser na comunidade LGBTQIA+. Então, aquilo que você vai pautar a partir de valores e crenças, também a questão de comportamento, você vai olhar sempre a partir daquilo que seria uma pauta que vai entrar em conflito com a comunidade LGBTQIA+. Então, você pensar em o famoso kit gay, você pensar o banheiro unissex, são questões que conflitam com esses grupos e vão ser um reforço maior de adesão àqueles que pensam o contrário, né? Então, a questão da sexualidade é um tabu muito forte no meio evangélico, vamos dizer assim, no Brasil no geral também, né? E ele é muito utilizado como uma ferramenta também de mobilização e uma ferramenta política para continuar reforçando esses estereótipos, né? E no meio evangélico, eu acredito que atualmente a questão de sexualidade, há um discurso de aceitação, mas só que lá você vai, de certo modo, passar por uma experiência de que você vai entender que isso é errado. Então, o que antes era totalmente abominável, há uma flexibilização de discurso que aproxima, mas ao mesmo tempo fala, a gente está junto, mas só que isso aí não é tão certo, né? E também, igual a gente já havia dito antes, no meio evangélico não é uma comunidade todo mundo pensa igual, há vertentes também
evangélicas que há uma abertura maior para conversar sexualidade, para abraçar de verdade pessoas LGBTQIA+. Legal. Como, por exemplo, a Comuna do Reino, lá em BH. Comuna do Reino. Comuna do Reino. O que é a Comuna do Reino? A Comuna do Reino é uma igreja lá de Belo Horizonte, onde, vamos dizer assim, de certo modo, há uma abertura, liberdade maior para todos os grupos, né? Então, eles vão abraçar realmente a pessoa LGBTQIA+, e não vai abominar por ela ser LGBTQIA+. Entendi. Não vai E tratar para como tal. finalizar o programa, estamos chegando no final, voltando agora um pouco da relação dos evangélicos com a direita, eu queria que você comentasse que na eleição presidencial de 2022, a Michele Bolsonaro, que é mulher, né, esposa do Bolsonaro, e que tinha um protagonismo muito grande. Eu queria que você falasse, principalmente nas caravanas do PL Mulher, o que você poderia dizer a respeito disso? Eu vejo a Michele Bolsonaro como uma figura política muito proeminente. E a presença dela em relação ao Bolsonaro, ela se dá em dois modos, né, na campanha. Porque uma proximidade maior com o público feminino, onde ele havia uma grande taxa de rejeição, e também há uma aproximação maior com o público evangélico, onde ela é evangélica. E ele se apresenta como cristão, mas ela diretamente é evangélica. E o discurso dela é um discurso muito inflamado e um discurso nesse sentido persecutório, como eu havia dito também, né? Então, ela traz uma proximidade maior do público evangélico em relação ao Bolsonaro, como se fosse uma porta-voz dele. É até interessante que no segundo turno de 22, você pode observar que a questão do conflito moral, batalha moral, ela foi muito forte entre Lula e Bolsonaro. E um grupo que estava sendo disputado naquele segundo turno, principalmente, era o grupo feminino. E o grupo feminino evangélico. Porque, como eu havia dito, o grupo feminino, no geral, ele tende a racionalizar mais o voto. Ele tende a. Mas, de um lado, o Lula estava com um grupo que a gente olha como voto retrospectivo, de lembrança daquilo que foi, e também um voto sociológico, um voto que vai pensar a questão do seu contexto social para poder votar. Havia uma necessidade de você tensionar mais a discussão. Então, em vez de você falar mais acerca de questão econômica, social, você vai trazer a questão da batalha espiritual, batalha moral, você vai trazer a questão da guerra cultural, você vai trazer a questão daquilo que vai flertar com as crenças e os valores das pessoas. Porque é aí que há um tensionamento maior do público evangélico e também poderia ser um tensionamento maior do público feminino. Tipo, eu quero que meu filho tenha acesso à educação de qualidade. Eu quero que políticas públicas voltadas a questões que vão me beneficiar possam ser melhor desenvolvidas. Mas eu também tenho medo de que meu filho vá receber um kit gay. Eu tenho medo de que pautas relacionadas à sexualidade elas sejam flexibilizadas caso o adversário que foi tensionado como inimigo ganhe. Então, havia uma aproximação maior com o público feminino em relação a essa disputa de votos no segundo turno, e a Michele foi um papel muito importante para essa aproximação, né, com o público evangélico, com o público feminino. E a questão do PL Mulher, rapidamente falando, são caravanas do PL, onde Damares Alves, a própria Michele e outras figuras do PL participam de aproximar o público feminino para a agenda do PL, para fazer parte do partido, né? E é bacana observar porque o que antes eram característicos de grupos e de partidos políticos à esquerda, que seria uma maior aproximação com a população em relação à educação política, em relação a essas práticas partidárias, há uma maior proximidade do público dos partidos à direita. E enquanto o PL Mulher
E figuras à direita, elas conversam acerca de maternidade, elas conversam acerca de vivência feminina em relação a questões cotidianas. Há um tensionamento em relação à esquerda de discutir acerca do que seria ser mulher. Então, igual eu disse que há desequilíbrios de discurso, quando você está em um mundo onde há grande conflito, o que as pessoas tendem a fazer é recorrer para aquilo que vai dar segurança a elas. Então, eu acredito que em questão de abordagem, a abordagem que deveria ser feita, às vezes, é uma abordagem mais de acolhimento, para depois discutir questões que também são importantes, mas se jogadas de modo talvez errôneo ou com uma outra gravidade, né? Elas podem ser assimiladas como um ataque, como uma violência, e as pessoas tendem a recorrer àquilo que vai dar segurança. Ok, muito bom. Estamos encerrando, né, com 20 minutos, mais esse Prosas Sociológicas, mas ainda eu tenho algumas dúvidas, porque nós falamos do passado, eu quero ver agora no futuro, né? Esse é um ano de eleição, eu queria saber de você a sua opinião a respeito agora das eleições do final do ano, e também do preconceito. A gente não chegou a falar do preconceito que existe para os evangélicos, né? Você passou isso nos primeiros programas, mas isso semana que vem. Gente, queria agradecer a sua presença até agora. Semana que vem, o último episódio dessa ideia da direita e do crescimento dos evangélicos no Brasil. A gente agradece a todos os ouvintes, agradece ao Grupo Educação, Ética e Cidadania, que é a ONG aqui do Centro-Oeste Mineiro, que permite e patrocina o nosso programa Prosas Sociológicas. Até semana que vem.